quarto do velho também, bota no mesmo lugar. Você já parou para pensar na arte, na cultura brasileira? Será que existe uma cultura tipicamente brasileira? Durante muito tempo acreditou-se aqui no Brasil que a cultura era uma coisa que vinha de fora, da Europa. Mas, na década de 20, essa visão começou a mudar. Como ocorreu essa mudança e a relação da... Nós estamos aqui no Teatro Municipal de São Paulo, um teatro que já foi palco de inúmeras e grandiosas manifestações culturais. Por aqui já passaram cantores de ópera italianos, bailarinos russos, orquestras sinfônicas mundialmente conhecidas. Tudo isso, como você sabe, é cultura. Mas será que só isso é cultura? Oi, tô vendo que você gosta de música, queria que você me respondesse uma coisa. Você acha que ópera é mais cultura, é mais importante do que samba? Bom, a ópera não é geralmente do Brasil, né? É de fora, então tem que ser valorizado o que é daqui mesmo, né? Eu acho que os dois têm o seu valor, a sua importância. O samba é importante para o brasileiro porque faz parte das nossas raízes, da nossa criação, por assim dizer. Desde os africanos, portugueses, vê o samba, né? Que faz parte do povo. A ópera também é importante, apesar que no Brasil não existe óperas assim muito conhecidas, muito famosas, né? São mais coisas de italianos, de outros países, mas é importante. Manifestação cultural brasileira, eu acho que o repente é bem mais legal do que o carnaval, né? Se você pegar assim o repentista, é uma coisa assim bem brasileira mesmo, uma manifestação bem popular, que aí você realmente se sente orgulhoso de ser brasileiro, né? Mas se hoje a gente tem orgulho da arte, da cultura brasileira, nem sempre foi assim. Nos anos 20, grande parte da elite intelectual brasileira não dava a menor importância para a cultura nacional. Mas um belo dia, por mais estranho que pareça, foi uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, que deu uma grande força para a cultura brasileira. A Primeira Guerra Mundial teve um forte impacto sobre os intelectuais de todo o mundo. Dá para dizer que essa guerra caiu como uma bomba aqui no Brasil. E qual foi essa bomba? Não foi uma bomba de verdade, é claro, mas o efeito foi de uma verdadeira explosão. Porque, no fim das contas, a destruição da Europa acabou revelando que os europeus não eram assim tão perfeitos e tão civilizados como se imaginava. Se até pouco tempo, antes da guerra, os europeus eram um modelo de povo para os intelectuais brasileiros, depois da guerra, esse modelo foi por água abaixo. Já não era mais possível criticar o povo brasileiro só porque ele era diferente do povo europeu. Daí para frente, os intelectuais e artistas começaram a olhar o povo brasileiro de uma maneira diferente. Ouve. Eles estão cantando em italiano, mas o nome da ópera é O Guarani, de autoria do compositor brasileiro Carlos Gomes. Ela foi composta no século XIX, portanto, antes da Primeira Guerra e antes do período que nós estamos estudando. Mas eu fiz questão de voltar um pouquinho no tempo para a gente entender uma coisa muito importante. Já no século XIX, nem todo mundo criticava o povo brasileiro. Artistas como Carlos Gomes tentaram valorizar as coisas do Brasil na música, na arte e na literatura. Esses artistas transformaram os índios brasileiros em heróis de tempos passados. Eles tinham uma visão do passado que a gente chama de visão idealizada. Quer dizer, nas pinturas e nos romances, os índios apareciam como brancos fantasiados. Na verdade, esse tipo de arte, apesar de brasileira, seguia à risca os padrões da música e das tradições culturais europeias. Tradições culturais europeias. Isso explica porque nós temos esse teatro de ópera aqui bem no centro de São Paulo. Explica também porque o Guarani é uma ópera brasileira cantada em italiano. Em outras palavras, no século XIX, os artistas brasileiros mudaram o assunto da conversa. Mas o jeito de conversar continuou igualzinho, um jeito tipicamente europeu. Tudo isso aconteceu antes da Primeira Guerra. E o que nos interessa agora é o que vem depois. Pois é. Depois do impacto da Primeira Guerra, os intelectuais e artistas não estavam mais atrás de um passado ideal, como no século XIX. O que eles queriam agora era encontrar
a alma do verdadeiro povo brasileiro. Os novos rumos da cultura brasileira foram anunciados aqui, no Teatro Municipal de São Paulo. Em 1922, um grupo de artistas intelectuais reuniu toda a elite da cidade para mostrar o que eles chamavam ser a verdadeira arte brasileira. Foi um escândalo. Olha só um poema de Oswald de Andrade que foi recitado naquela semana. No baile da corte, foi o Conde D quem disse para Dona Bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de Baependi é comer, beber, pitar e cair. Bom, hoje em dia a gente ouve e gosta de um poema desses, mas naquela época a situação era bem diferente. Esse teatro aqui quase veio abaixo de tantas vaias e tomates e batatas podres. Mas os modernistas não desistiram não, e a partir da semana de 22, os movimentos de arte moderna se espalharam pelo país. Para a gente entender o que os modernistas queriam com sua arte, é só a gente visitar um museu e comparar os quadros. Olha esse aqui, por exemplo. Parece uma fotografia, não é verdade? Os pintores de antes do modernismo faziam verdadeiros retratos da realidade. Agora vamos dar uma olhada numa pintura moderna, aqui do acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Olha só essa aqui, por exemplo. Você está vendo a diferença? Os modernistas não precisavam mais retratar a realidade com seus pincéis. Eles podiam interpretar essa realidade de uma forma diferente. Não é só o tema do quadro que é brasileiro. Também esse jeito de pintar, essa forma de fazer arte, é uma coisa bem brasileira. Possui um significado social e político que é bem nosso. E não foi só na pintura. Entre os músicos daquela época, Villa-Lobos foi um dos mais importantes. Ele também participou da Semana de 22 e teve a ousadia de trazer para uma orquestra sinfônica som das músicas folclóricas brasileiras. Entendi. Quer dizer que a mesma coisa que aconteceu com a pintura, que foi buscar na nossa história inspiração para os seus temas, aconteceu com a música. E a literatura passou a se inspirar nas lendas do folclore brasileiro. Ah! Então é por isso que esse livro aqui, Macunaíma, de Mário de Andrade, é tão importante. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, o herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Arariquera, que a Índia Tapaiumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: Ai, que preguiça! Ai, que preguiça! Um herói dos romances de antes do modernismo jamais diria uma coisa dessas. Ele teria que ser forte, bravo e cheio de coragem. Nunca seria um herói preguiçoso como Macunaíma. Agora vamos deixar a preguiça de lado e falar de política. Isso mesmo, de política. Porque toda essa revolução que os modernistas trouxeram para as artes teve também um sentido político. Eles mostraram a verdadeira cara do povo brasileiro. Os negros, os mulatos, os pobres, os retirantes, os trabalhadores. E esse jeito de fazer arte era também uma maneira de criticar aquelas pessoas que não viam o povo brasileiro com bons olhos. E essa crítica deu certo. Getúlio Vargas, que não era bobo nem nada, não pensou 2 vezes para se aproximar dos intelectuais e artistas do modernismo. A arte foi utilizada em toda a era Vargas para promover a imagem do governo. O presidente chamou vários intelectuais para ocupar cargos de destaque. Depois, passou a incentivar algumas manifestações culturais da população e, ao mesmo tempo, exercer um certo controle sobre elas. O objetivo era claro. Vargas sabia que não era mais possível governar de costas para o povo. Pouca gente sabe,
Mas os atuais desfiles de escola de samba começaram em 1933. Até então, nenhuma escola podia desfilar pelas ruas. Foi Vargas quem criou os departamentos de turismo e oficializou a festa mais popular dos brasileiros. É claro que esse mar de rosas entre o governo Vargas e a cultura não foi eterno. Em 1937, com o Estado Novo, essa lua de mel entre o governo Vargas e a cultura terminava. 2 anos depois, em 1939, é criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha como objetivo principal controlar os meios de comunicação e as manifestações populares. Em outras palavras, o DIP censurava tudo o que era considerado prejudicial à imagem do governo. Livros, jornais, teatro, eventos esportivos, músicas, nada escapava às malhas finas dos censores. Por isso, se a gente pegar os jornais da época, vai ver que a maioria deles só falava bem do governo. Mas foi com o rádio que o Estado Novo fez a festa. O Estado Novo sabia da força que o rádio tinha. Por isso, para criar uma imagem favorável junto à população, o governo Vargas criou o Dia da Música Popular Brasileira. Mas não era só de forma indireta que o Estado Novo usava o rádio. O governo Vargas ocupou um espaço oficial no rádio, o programa Hora do Brasil, que continua no ar até hoje, com o nome de Voz do Brasil. Olha, a gente pode dizer o que for, mas uma coisa a gente não pode negar. Getúlio Vargas pensou em tudo. E é claro, principalmente na educação, pois é na escola que se forma o comportamento do cidadão. E assim, Getúlio Vargas ampliou a rede pública de ensino, criou os cursos secundários e os profissionalizantes. Se você pensa que todo esse investimento em educação ficou ao Deus dará, mas não ficou mesmo. Toda a rede educacional era controlada pelo Ministério da Educação e Saúde e pela Comissão Nacional do Livro Escolar. O objetivo da Comissão Nacional do Livro Escolar era muito claro: editar livros didáticos e censurar aqueles que expressavam, conforme palavras deles mesmos, pessimismo ou dúvida quanto ao futuro da raça brasileira. Depois dos anos 20, a relação dos intelectuais e do Estado com arte, educação e cultura nunca mais foram as mesmas. O desenvolvimentismo de JK tomou conta da sociedade brasileira dos anos 50. Vamos ver como o clima de otimismo e esperança do pós-guerra se consolidou no Brasil através de novas formas de expressão cultural na música, no cinema, no teatro, nas artes plásticas e na literatura. E vamos ver que essas novas formas de expressão artística estavam voltadas principalmente para as camadas urbanas da nossa sociedade. Ô Vicente, eu adoro essas imagens da década de 50, viu? Ah, mas são muito legais, eu também gosto, né? Tava me divertindo aqui. Na impressão que todo mundo era mais feliz nessa época, né? É verdade. Ó a lambreta. Não, e olha esse cara de jaqueta de couro e calça jeans. E a menina do lado com roupa de elanca, você lembra elanca como era moderno? Era rock and roll, né, meu amigo? É. Agora vem cá, isso no Brasil ou nos Estados Unidos? Não, isso aqui no Brasil mesmo. É que nessa época a influência americana era muito grande, né? E quando começou essa influência americana na cultura brasileira, hein? Ah, para entender bem isso, você tem que voltar lá pro final da Segunda Guerra Mundial. 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. E o fim da Segunda Guerra Mundial impõe grandes mudanças no cenário internacional, inclusive no Brasil. Os Estados Unidos e a União Soviética são as duas superpotências que emergem no pós-guerra. Essas superpotências se envolvem agora na chamada Guerra Fria, que nada mais é que uma disputa para ampliar as suas áreas de influência. É preciso reconstruir os países destruídos da Europa Ocidental. E a ajuda financeira vem dos Estados Unidos. Pouco a pouco, ao longo dos anos 50, junto com o apoio financeiro, o estilo de vida e a cultura dos americanos vai penetrando em vários países. Este é um momento de grande prosperidade econômica para os Estados Unidos. Aumenta a produção e aumenta também a capacidade de consumo. A indústria americana passa a produzir em massa objetos de uso pessoal e doméstico com materiais desenvolvidos durante a guerra, como o plástico ou o nylon. Cada vez mais chegam às lojas geladeiras, máquinas de lavar,
barbeadores, televisores, rádios portáteis, automóveis e uma série de outros produtos. Com o custo de fabricação mais baixo, esses produtos podem ser vendidos mais baratos e trazem a marca do prático, do eficiente e do moderno. E era exatamente esse novo estilo de vida que vinha junto com todos esses produtos que passava a ser praticado no mundo ocidental. Junto com tudo isso, existia também um sentimento de otimismo, que era típico de final de guerra. Todo mundo queria agora uma vida melhor. E, além de tudo, tinha ainda o avanço científico trazido pela guerra. As inovações científicas e tecnológicas tinham chegado para ficar. Havia um novo jeito de pensar e de agir a partir do uso da energia nuclear e dos grandes computadores, da produção de antibióticos e do lançamento de satélites artificiais. Falava-se do renascimento de um novo homem e de um novo mundo. Ah, tá vendo, Gil? Os Estados Unidos estavam na frente disso tudo. E como o Brasil tinha sido aliado dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, é lógico que essas influências iam acabar chegando por aqui. E o pessoal conhecia o estilo de vida dos americanos através das revistas, dos filmes e acabava copiando tudo, né? Exatamente, só que existia um veículo de comunicação mais importante nessa época que você está esquecendo. Que eu tô esquecendo? Peraí. Televisão. Ah, é mesmo? Como é que eu podia esquecer uma coisa dessa? 1950. A televisão chega ao Brasil. Primeiro na cidade de São Paulo. Ao longo dos anos 50, a televisão chega às cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Ainda não existem as grandes redes nacionais. As câmeras são pesadas e os recursos técnicos são muito precários. Há muito improviso. Os atores e diretores vêm quase todos do rádio. A programação é quase toda ao vivo. Muitos programas são patrocinados por empresas que começam a fazer publicidade de seus produtos. É o caso do Repórter Esso e do Teatrinho Troll. Em 1956, já funcionam aproximadamente 250 mil televisores nas 3 maiores cidades do país. A fabricação nacional de televisores, geladeiras, rádios portáteis, máquinas de lavar e barbeadores e ainda o aumento do parque automobilístico garantiram a difusão do novo estilo de vida nos centros urbanos brasileiros. Isso foi possível graças à política do governo JK, que se preocupou em fazer do Brasil um país industrializado e dinâmico, nos moldes dos ideais desenvolvimentistas. Consumir produtos modernos, práticos, funcionais e dinâmicos, como dizia a propaganda dos meios de comunicação, era estar em compasso com a vida moderna dos países desenvolvidos. Ô Vicente, peraí. Oi. Olha, o negócio é o seguinte, eu tô ficando com a impressão que tudo que acontecia na década de 50 aqui no Brasil era uma cópia dos Estados Unidos. Isso não é possível. Não, também acho que não. Aliás, vamos dar uma pesquisada no que tem de imagem dos anos 50 aí, pra ver o que a gente descobre. Vamos ver se a gente acha alguma imagem de cinema brasileiro? Cinema, legal, vamos Né? ver. Olha aí, Gil. O cinema que foi feito no Brasil durante a década de 50 trabalhou com esses temas do Brasil, da nossa cultura popular. Ah, eu já vi esse filme, Vicente. Olha, é do Cinema Novo, claro. Eu tinha me esquecido que o Cinema Novo estava começando nessa época. Aliás, eu adoro esse estilo de filme. Ah, é legal, né? Mas não era só Cinema Novo, não, hein? Ó, esse outro filme aqui foi produzido pela Vera Cruz. Já ouviu falar, né, na Vera Cruz? Claro que sim. A Vera Cruz fazia filmes mais comerciais, né? Tentavam trabalhar no estilo de produção dos estúdios americanos. É verdade. Só que eles também faziam filmes com temas brasileiros. Por exemplo, as chanchadas, né? Esse era um outro estilo de cinema brasileiro daquela época. Olha, Vicente, tudo bem, mas eu ainda prefiro o Cinema Novo, viu? Por que você está falando isso? Olha, porque naquela época eles faziam filmes sem muitos recursos, sem muito dinheiro. Isso é verdade. Mas tinham muito boas ideias. E olha, até hoje os filmes do Cinema Novo fazem a gente pensar de uma maneira crítica sobre a realidade brasileira, entendeu? Eu acho que... Ó, por falar nisso, vamos ver o que tem aqui sobre teatro dessa época. Vamos dar uma olhada? Ah, vamos lá, porque eu não entendo nada de teatro. Ó, aqui, ó. Olha só que legal, Gil. Esse aí é o Teatro de Arena. Puxa, o que ia acontecer com esse teatro, hein? Não tinha cenário, qual o problema? Faltava dinheiro? Não é bem isso, né, Gil? A ideia era essa mesmo, era fazer um teatro com uma encenação diferente pra falar dos problemas sociais, políticos. Ah, já entendi. Tem alguma coisa a ver com os filmes do Cinema Novo. Exatamente, foi por isso que eu me lembrei do Teatro de Arena. E só existia esse grupo assim? Não. Tinha esse outro aqui também, ó, o Oficina. Esse grupo fez peças que marcaram época no teatro brasileiro.
Ô, Vicente, sabe que esse papo todo tá me lembrando uma coisa? O que você tá lembrando aí? Da música popular brasileira. Opa, é A mesmo. bossa nova não foi criada na década de 50? Não é? É isso mesmo. Como é que era? Se você disser que eu desafio no amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Pois é, não foi à toa que Juscelino Kubitschek foi chamado de presidente Bossa Nova. Ele tinha tudo a ver com o espírito dessa época. Assim como a capital que ele construiu, Brasília, uma cidade totalmente projetada. A ideia de Brasília também tinha muito a ver com as ideias da arquitetura moderna europeia. Mas não foi só a capital do país que mudou de cara. Nas grandes cidades, a paisagem urbana se modificou ao longo da década de 50. As casas, os edifícios residenciais e de escritórios, tudo foi ficando mais moderno. O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro é um bom exemplo desse tipo de arquitetura. Antes dos anos 50, só existiam uns poucos edifícios e poucas casas modernas. Também, nos interiores das casas e dos prédios, as coisas mudavam de cara. Os móveis e os objetos de decoração ganhavam um desenho prático, leve e sem adornos. Também foi no início dos anos 50 que a arte moderna se consolidou no Brasil. A pintura, a gravura e o desenho foram deixando de representar figuras que existiam no mundo para ficar mais abstratos e geométricos. Esse tipo de arte influenciou até a poesia. Em São Paulo, surgiram os poetas concretos. Eles procuravam associar o sentido da sua poesia ao aspecto visual das palavras. Mas foi também nessa época que surgiu uma outra poesia, mais preocupada com os problemas sociais e voltada para temas regionalistas. É o caso de João Cabral de Melo Neto, que em 1955 publicou Morte e Vida Severina. É uma cova grande pra ter um pouco de fundo, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Na prosa, Guimarães Rosa revolucionou a temática regional com a linguagem inovadora de Grande Sertão, Veredas. Mas é claro que nem tudo era dourado nos anos 50. A pobreza continuava existindo, como vimos nas cenas dos filmes e das peças de teatro da época. Havia protestos na cidade e no campo. Tudo isso contribuiu para criar o clima de radicalização política dos primeiros anos da década de 60. Bom, mas por que a Primeira Guerra Mundial afetou culturalmente o nosso país? E de que maneira o movimento modernista contribuiu para a formação de uma nova imagem do Brasil, de uma nova fisionomia cultural? E aí, então se liga que a nossa teleaula está começando. Foi neste teatro, o Teatro Municipal de São Paulo, que em fevereiro de 1922 aconteceu um evento importante que marcou profundamente a cultura do nosso país. Foi a Semana de Arte Moderna. Mas o que foi a Semana de Arte Moderna? Foi um evento que reuniu artistas intelectuais que estavam preocupados em encontrar uma nova forma de expressar o Brasil, através da música, da literatura, da pintura e das artes plásticas. Essa busca, essa procura acabou gerando um movimento, e esse movimento foi chamado de movimento modernista. Mas como surgiu o movimento modernista? E por que ele surgiu? Para a gente responder essas perguntas, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo, para alguns anos antes daquele agitado 1922. 1914. Estamos na Europa. Estoura a Primeira Guerra Mundial. 3 anos depois, em 1917, o Brasil entra na guerra para defender os ideais da civilização francesa. É uma época em que a cultura francesa exerce forte influência sobre o Brasil. Conhecida como Cidade-Luz, Paris é considerada a capital do mundo ocidental. Seus poetas, seus músicos, seus artistas em geral, quase tudo que acontece em Paris é copiado mundo afora. Essa admiração pela França é tão grande que tudo que vem de lá é considerado civilizado. Já as coisas da terra do Brasil não merecem o mesmo status. Os próprios brasileiros consideram as coisas daqui primitivas e sem valor. Prova dessa influência francesa pode ser vista nas construções brasileiras do começo do século, nos cafés, nas revistas e até nos cartazes publicitários. Tudo procura reproduzir o estilo da Belle Époque francesa. Só que a Primeira Guerra destrói o mito que se criou em torno da cultura francesa. O cenário que moldurava tanta arte e liberdade passa então a mostrar uma outra face, a dura face da guerra. Paris não é mais uma grande festa.
Com a guerra, a paisagem europeia se transforma. O que se vê são ruínas, miséria, desolação. A cidade-luz já não brilha mais. A Europa deixa de ser o modelo de civilização e desenvolvimento que tantos países seguiam. Afinal, como é que se pode chamar de civilizado um continente onde seus irmãos se matam uns aos outros? O modo de vida europeu passa a ser questionado com o fim da guerra. Chega também ao fim a ideologia chamada liberalismo. E no Brasil, como será que ficam as coisas depois dessa guerra? Em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, Paris já não era mais a mesma. Já não servia mais como modelo. E agora? O que nós iríamos fazer? Em quem nós iríamos nos inspirar? Em quem o Brasil iria se espelhar agora? No meio da Primeira Guerra Mundial, em 1916, um escritor chamado Spengler escreveu um livro que fez muito sucesso. A Decadência da Civilização Ocidental. Em resumo, esse livro anunciava a decadência da Europa e a aurora de um novo mundo. E que novo mundo era esse? Segundo o livro, o nascimento de uma nova civilização estava na América. O impacto que essa ideia causou entre os brasileiros foi enorme. Acostumados a acreditar que tudo que vinha de fora é que era bom, os brasileiros de repente se veem diante de si mesmos. Mas quem eram os brasileiros? O que era ser brasileiro na década de 20? A resposta, ninguém sabe. Mas a pergunta serviu para que, pelo menos pela primeira vez na sua história, os brasileiros começassem a olhar para si próprios. Olhar para si próprios até que não foi difícil. O difícil foi constatar que pouco ou quase nada sabíamos sobre nossa própria cultura. Quem melhor definiu esse momento de buscas e incertezas foi o escritor Lima Barreto. Ele fez a seguinte afirmação: nós não conhecemos uns aos outros dentro do nosso próprio país. A situação não era nada fácil. O Brasil tinha ficado anos se espelhando na França, querendo ser a França. Aí chegou a guerra e com ela o ideal da cultura francesa desmoronou e o Brasil ficou sem um modelo para seguir. Definitivamente, o Brasil precisava conhecer o Brasil. E foi nessa busca, nessa procura do que é ser brasileiro, que se envolveu a grande maioria dos intelectuais e dos artistas daqueles agitados anos 20 do pós-guerra. O que esses artistas e intelectuais buscavam era um novo jeito de expressar o país, através da literatura, das artes plásticas, da música e da pintura. Essa procura virou um movimento, e esse movimento ganhou um nome: movimento modernista. Ser moderno era estar a par das inovações artísticas e intelectuais, mas, sobretudo, absorver essas informações com uma maneira crítica e criativa. Ou seja, estar antenado ao que está acontecendo, mas com os olhos bem abertos, filtrando tudo isso. E foi com esse espírito crítico, moderno, criativo e brasileiro que aconteceu a Semana de Arte Moderna, exatamente aqui neste Teatro Municipal de São Paulo, em fevereiro de 1922. Durante os 4 dias em que funcionou, a Semana de Arte Moderna mostrou concertos, exposições, palestras. O Brasil parecia estar se encontrando com um novo Brasil. E este era o espírito do movimento: mostrar uma nova imagem do país, uma nova fisionomia cultural. O que antes era escondido, agora era mostrado. A cultura africana e indígena não podiam mais ser negadas. Elas eram parte da nossa realidade. Bem, é claro que muita gente não gostou daquelas inovações todas. Para muita gente, aquilo não era cultura e muito menos arte. Olha, quando o compositor Villa-Lobos usou instrumentos de congada e tambores numa apresentação sinfônica, e mais, transformou em instrumento musical uma folha de zinco como essa, o teatro quase veio abaixo de tanta vaia. Aliás, aqueles eram considerados instrumentos populares, instrumentos da cultura indígena, africana, motivo suficiente para ficarem fora de uma coisa tão sofisticada quanto uma orquestra. É claro que não era essa a opinião dos modernistas. Para eles, essa mescla de culturas, esse caldo de culturas era justamente o que tornava a cultura brasileira tão diferente e original. Mas não foi só a polêmica música de Villa-Lobos que aconteceu na Semana de Arte Moderna. Coisas importantes como pintores como Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Guilde e também escritos de Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Ronald Carvalho. E apesar da sua inegável importância, é importante que se diga que a Semana de Arte Moderna foi apenas um marco simbólico do modernismo. Foi o empurrão que faltava para lançar de vez um movimento que já vinha acontecendo há muito tempo.
No Rio de Janeiro, por exemplo, desde o fim do século XIX, já se percebia o interesse pela música popular, como o machixe, o corta-jaca e a modinha. E em vários pontos do país, alguns artistas começavam a defender a cultura negra como expressão do Brasil. O modernismo não nasceu e também não morreu com a Semana de Arte Moderna de 1922. Ao contrário, ele continuou cada vez mais vivo, mais presente na cultura brasileira. Com o modernismo, a arte brasileira ganhou um novo sentido e passou a refletir as rápidas mudanças pelas quais passava o país naqueles agitados anos 20. Por exemplo, como nos mostra tão bem o quadro São Paulo 1924 da pintora Tarsila do Amaral. As fábricas, as avenidas, o mundo urbano com seus edifícios, suas máquinas, seus luminosos. Tudo corria muito rápido e a arte não podia ficar para trás. Cada vez mais era necessário ousar, criar, reinterpretar. A formalidade dava lugar à ousadia. Mas uma pergunta fundamental, a que detonou todo o movimento modernista, ainda não foi respondida. Lembra qual era? Tudo começou quando o Brasil passou a olhar para a sua própria história, para si próprio. Que país é este? Quem somos nós? O que é ser brasileiro? Será que temos uma cultura própria? Para responder tantas perguntas, os modernistas começaram a contar uma outra história do Brasil, onde o humor e a sátira não podia faltar. Veja só como o escritor Oswald de Andrade contou a sua. Lá vai uma barquinha carregada de aventureiros. Lá vai uma barquinha carregada de bacharéis. Lá vai uma barquinha carregada de cruzes de Cristo. As barquinhas, se você ainda não percebeu, são nada mais, nada menos do que as caravelas de Cabral. As caravelas da colonização. Heróis, monumentos, medalhas, grandes feitos, nada disso interessa. Com muito humor e reverência, a história do Brasil, na visão dos modernistas, traz à tona a cobiça dos povos, a exploração dos índios e dos negros, a depredação de nossas riquezas. O Brasil abria seu baú e mergulhava na sua própria história. Mas foi alguns anos depois da Semana de Arte Moderna que iria surgir um dos marcos mais significativos do modernismo. 1928. Estamos em São Paulo. Chega às bancas o livro Macunaíma, de Mário de Andrade. Macunaíma é o nome do personagem principal do livro, que até hoje é uma das mais expressivas traduções do que é ser brasileiro. Macunaíma nasce índio, depois vira negro e por fim se transforma num branco. As três raças que, mescladas, fizeram o que hoje chamamos de povo brasileiro. Além de concentrar numa mesma pessoa o negro, o índio e o branco, Macunaíma também sobrevoa o país num pássaro chamado tuiuiu. Lá do alto, Macunaíma pôde então observar como as regiões do Brasil são diferentes. E é justamente nessas diferenças que encontramos aquilo que o Brasil é. Em síntese, o que Mário de Andrade quis dizer com Macunaíma é que o povo brasileiro não é completamente branco, nem completamente negro e muito menos completamente índio. O brasileiro é um pouco dessas três raças, é um povo em formação. Macunaíma, por fim, nos diz que ainda temos muito mais perguntas do que respostas. Macunaíma tentou fazer um retrato do Brasil, do seu povo e da sua cultura. Um retrato um tanto quanto polêmico. Tão polêmico que havia mesmo entre os modernistas quem discordasse dessas ideias, como o próprio escritor modernista Cassiano Ricardo, que numa espécie de resposta ao Macunaíma escreveu seu Martim Sererê. Ao contrário do Macunaíma, Martim Sererê era um herói bem comportado, sério e patriota. Sem questionar a nossa história, Martim Sererê é uma espécie de soldado sempre defendendo as nossas fronteiras. Apesar desses dois escritores serem modernistas e contemporâneos, cada um tinha uma maneira diferente de ver o Brasil. Um queria questionar e o outro queria louvar o que já existia. De qualquer forma, o modernismo introduziu uma nova forma de olharmos para nós mesmos e para a nossa história, com um olhar crítico e criativo, onde a cultura era alguma coisa mais ampla, maior do que simplesmente um concerto de música clássica e as bibliotecas públicas. A cultura é a expressão própria de cada nacionalidade. E onde quer que a gente olhe, a gente vê a cultura brasileira.
O que o modernismo mostrou é que a cultura não está apenas nas grandes cidades. A cultura está em todas as regiões. Em cada pequena cidade que compõe o Brasil, existe cultura. O que somos, o que comemos, o que construímos, as histórias que contamos e inventamos, tudo isso é cultura. E você, já reparou no seu bairro e na sua cidade? Já parou para pensar o quanto de cultura está à sua volta? A produção cultural brasileira dos anos 70, você vai ver que a década de 70 foi marcada pelo desenvolvimento da indústria cultural e principalmente da televisão, mas que também viu florescer a negação dessa mesma indústria cultural através do movimento chamado Contracultura. Ô Vicente, olhando todas essas imagens, dá até pra gente pensar que no começo da década de 70 no Brasil era tudo festa, né? É, mas na verdade... Não precisa nem me falar. Enquanto todo mundo estava comemorando o tricampeonato, vários brasileiros estavam sendo presos, torturados, deixando o país. É verdade. Era o auge da repressão militar. É mesmo. Aí eu fico pensando, com toda essa repressão, essa perseguição, será que era possível fazer cultura no Brasil dessa época? De fato, não era nada fácil fazer cultura no Brasil no começo dos anos 70. Principalmente porque grande parte dos nossos artistas e intelectuais estava sendo obrigada a deixar o país. Partiram para o exílio nessa época personalidades como o arquiteto Oscar Niemeyer, o teatrólogo Augusto Boal, o antropólogo Darcy Ribeiro, o cineasta Glauber Rocha, o educador Paulo Freire e músicos como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque. Ou seja, a década de 70 mal começara e grande parte das melhores cabeças do Brasil estavam fora do país. A década de 70 já nasce sob os rigores do AI-5, lembra? Decretado em dezembro de 68. Com o AI-5, a censura passa a dificultar a vida cultural e política. Toda e qualquer ideia ou manifestação artística que não estivessem de acordo com o que pensavam os militares era proibida. Livros, peças de teatro, filmes, músicas, nem mesmo shows internacionais escapam da censura. Imagina que até o balé de Bolshoi, um dos melhores do mundo, é proibido de apresentar-se na TV. E sabe por quê? Simplesmente porque era da União Soviética, o país dos comunistas. Como você vê, escapar das garras da censura no início da década de 70 não era nada fácil. É uma missão que só era possível com muita criatividade. Chico Buarque chegou a compor uma música chamada Acorda Amor, que retrata muito bem esse momento. Acorda, amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão, que a aflição era dura. Numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura, chame, 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 chame o ladrão, chame o ladrão. Com essa música, Chico Buarque mostrava o medo e o pesadelo que se vivia naquela época. É claro que as coisas não chegaram ao cúmulo que mostra a letra. Um cidadão apavorado pedindo socorro ao ladrão ao invés da polícia. É que naquele momento não dava para dizer simplesmente o que se pensava, da forma como se achava que as coisas deveriam ser ditas. Era preciso, acima de tudo, despistar a censura, falar através de códigos, de metáforas. E foi isso que Chico Buarque fez em Acorda Amor, descrevendo uma situação política tensa de maneira bem-humorada. A estratégia deu certo, tanto é que a música passou pela censura e tocou nas rádios de todo o país. Mas será que se resumiam a esses dois extremos a cultura brasileira naquela época? Ou eram as marchinhas ufanistas, ou então os dribles na censura? Sabe que há pessoas que afirmam que a repressão política provocou um vazio cultural, ou seja, paralisou, congelou as atividades culturais. Mas, apesar da censura e da repressão, não foi bem isso que aconteceu. De fato, movimentos culturais do tipo arte engajada ou tropicalismo não eram mais possíveis naquele momento. Mas isso não quer dizer que a cultura deixou de existir ou deixou de ser produzida. Pelo contrário, o que se vê na década de 70 é o desenvolvimento de uma nova forma de fazer cultura, mais adequada aos padrões da indústria cultural. O objetivo principal da indústria cultural é chegar ao grande público e criar um mercado de consumidores. E para atender esse objetivo, nada melhor do que a televisão. A TV, aos poucos, vai substituir a estética do subdesenvolvimento corrente nos anos 60 no teatro e no cinema pela magia visual da imagem eletrônica.
Ô, Vicente, quer dizer que foi nessa época que a televisão brasileira emplacou pra valer, não é isso? Exatamente. Na verdade, a televisão sempre fez sucesso junto ao público brasileiro. Mas foi no final da década de 60 que ela virou essa mania nacional, sabe? Por quê? Porque foi nessa época que a TV Globo estava montando sua rede de integração nacional. E pouco tempo depois, entrou no ar a TV em cores, entendeu? Então era o país inteiro assistindo o mesmo programa ao mesmo tempo, imagina. O show da vida é fantástico. Da idade da pedra ao homem de plástico. O show da vida é fantástico. Da idade da pedra ao homem de plástico. O show da vida é fantástico. Da idade da pedra ao homem de plástico. O show da vida é fantástico. Mas a TV não era o único investimento da chamada indústria cultural. Também viveram um grande crescimento nos anos 70 as gravadoras, as emissoras de rádio e televisão e as editoras. E isso sem falar no cinema nacional, que também procurava entrar na era industrial e conquistar um público habituado com as produções americanas. Muitos filmes importantes foram feitos com financiamento estatal através da Embrafilme, criada em 1975. Dona Flor e seus dois maridos, filme dirigido pelo jovem cineasta Bruno Barreto, a partir do romance de Jorge Amado, foi um sucesso de bilheteria e alcançou repercussão internacional. Como você está vendo, a cultura brasileira dos anos 70 realmente viveu um grande desenvolvimento. Cinema, televisão e na rádio. Era uma cultura voltada para o grande público e para a grande massa. Mas não pense que o padrão imposto pela indústria cultural era o único caminho trilhado pela cultura nos anos 70. Olha só. Manifestações mais artesanais, mais individuais, que se apresentavam como fora do sistema, também tiveram espaço. Não foi só no espaço como no nome. Era chamada contracultura, que surgiu a partir do movimento hippie e procurava se opor à cultura oficial. Enquanto a indústria cultural procurava cada vez mais público, a contracultura procurava incentivar as manifestações artísticas ditas marginais. Ele estava presente no cinema, na literatura, na música, na dança e até no jornalismo. Mas foi principalmente no teatro que a contracultura encontrou a sua maior forma de expressão. Vem desta época encenações memoráveis que entraram para a história do teatro brasileiro. Peças como Cemitério de Automóveis, de Fernando Arrabal, ou O Balcão, de Jean Genet, produzidas por Ruth Escobar, causaram grande impacto visual. Também é dos anos 70 as montagens do Grupo Oficina, Na Selva das Cidades e Graça Senhor. Esta última, uma criação coletiva do grupo que estimulava o público a libertar o corpo e a mente. Um pouco mais à frente, já em 1975, surge o grupo Asdrubal Trouxe o Trombone, que com irreverência e humor encena Trate-me Leão, que fala dos caminhos e descaminhos da juventude. Mas não era só no teatro que a contracultura se expressava. Na literatura também ocorria o mesmo fenômeno. Nos anos 70, a literatura foi marcada pelos poetas marginais e seus livros mimeografados, vendidos nas portas dos cinemas, nos teatros, nas mesas de bar. Livros feitos assim, artesanalmente, um a um, mimeografados mesmo. É que essa foi a única maneira que muitos poetas e escritores encontraram para continuar exercendo sua arte. Porque, de um lado, eles tinham a censura do regime militar e, do outro, o bloqueio da indústria cultural, que estava mais interessada em produtos que atingissem o grande público. Entre esses escritores e poetas estão Torquato Neto, Wallis Salomão, Chacal, Cacaso e Paulo Leminski. A literatura dos anos 70 não se limitou aos poetas marginais. Os livros de memórias foram outro gênero de literatura que floresceu exatamente nessa mesma época. O primeiro desses livros foi este aqui, Baú de Ossos, de Pedro Nava, escrito em 1972. Mas o sucesso desse tipo de literatura veio mesmo em 1979, com este outro livro aqui, O Que é Isso, Companheiro, de Fernando Gabeira. Gabeira, ao retornar do exílio, resolveu contar as suas experiências da época da guerrilha. Foi um tremendo sucesso. E depois dele, vários ex-guerrilheiros resolveram contar as suas histórias em livros. Ô Vicente, até aí tudo bem, mas olha, tem uma coisa nessa história aqui que eu não tô conseguindo entender direito. O que é? Pode falar. Vem cá, afinal de contas, mudou ou não mudou a cultura brasileira dos anos 60 para os anos 70? Olha, Gil,
É claro que o jeito de se fazer cultura dos anos 60 ficou lá nos anos 60. Certo. Mas teve uma coisa que passou dos anos 60 para os anos 70 e que não mudou. Sabe o que foi? Não, o que foi? A revolução de costumes, que nem a repressão militar conseguiu barrar. Olha aqui, ó. A revolução dos costumes começou nos anos 60 e prosseguiu com tudo nos anos 70. Foi uma revolução que mudou os valores e a forma de pensar, de sentir, de viver. Era preciso quebrar as estruturas, ser radical, tentar o desconhecido. A revolução dos costumes mudou as maneiras de protestar e de criticar. Se antes a luta era pelo coletivo, pelo todo, a partir daí ela passa a ser uma luta individual de cada um, ou como bem disse Caetano Veloso. Não pensem que é um papo torto, é só um jeito de corpo, não precisa ninguém me acompanhar.